Desejamos estudar a velocidade vetorial instantânea. A velocidade vetorial instantânea, como o próprio nome diz, é uma grandeza vetorial. Se é uma grandeza vetorial, para caracterizar, a gente tem que falar três informações: a intensidade, a direção e o sentido. A intensidade da velocidade vetorial instantânea é igual ao módulo da velocidade escalar instantânea. E ambas podem ser medidas lendo um velocímetro. Então, o velocímetro indica a intensidade da velocidade vetorial instantânea, ou também indica o módulo da velocidade escalar instantânea. Direção da velocidade vetorial instantânea é sempre paralela ou tangente à trajetória. Quando que é paralela, quando é que é tangente à trajetória? Vamos pegar aqui um corpo se movimentando, por exemplo, aqui para cima e aqui no sentido horário. Aqui em trajetória retilínea, aqui em trajetória curvilínea. Quando a trajetória é retilínea, a velocidade vetorial é paralela à trajetória. Quando a trajetória é curvilínea, a velocidade vetorial é tangente à trajetória, certo? Quer dizer que ela nesse caso aqui, é perpendicular ao raio, tá? Isso daqui, se você for ver, é o raio da curva. E o sentido? O sentido da velocidade vetorial é o mesmo do movimento. Não se esqueça dessa informação, que é muito importante. A velocidade vetorial instantânea sempre indica para onde o corpo vai, certo? Então é natural pensar que se aqui o corpo está indo para cima, a velocidade vetorial aponta para cima. Se aqui ela gira no sentido horário, aqui está a velocidade vetorial. Podemos classificar os movimentos em função da variação da intensidade da velocidade vetorial e em função da variação da direção e do sentido da velocidade vetorial. Quanto à variação da intensidade da velocidade vetorial, o movimento pode ser acelerado, retardado ou uniforme. Acelerado é quando a intensidade da velocidade vetorial aumenta. Retardado é quando a intensidade da velocidade vetorial diminui. E uniforme é quando a intensidade da velocidade vetorial não varia. Existe uma outra maneira de classificar o movimento, que é em função da variação da direção e do sentido da velocidade vetorial. Se a direção da velocidade vetorial não variar, o movimento é retilíneo. Se a direção e o sentido da velocidade vetorial variarem, o movimento é curvilíneo. Ok? Então, possíveis classificações da variação da intensidade vetorial: acelerado, retardado ou uniforme. Possíveis classificações do movimento quanto à variação da direção e do sentido da velocidade vetorial: retilíneo ou curvilíneo. Assim, os possíveis movimentos que o corpo pode executar são movimento retilíneo e uniforme, retilíneo e acelerado, retilíneo, retardado, curvilíneo, uniforme, curvilíneo, acelerado, curvilíneo, retardado. No movimento retilíneo e uniforme, note, como o movimento é retilíneo, a velocidade vetorial não varia nem em direção e sentido, e como é uniforme, também não varia em intensidade, esse tamanho é igual a está aqui. Movimento retilíneo e acelerado. Aí, como o movimento é retilíneo, a velocidade vetorial não varia em direção. Agora, como é acelerado, essa velocidade vetorial aumenta a intensidade. Movimento retilíneo retardado, aqui começa a velocidade vetorial assim, daqui para cá a velocidade vetorial diminui. Note, esse tamanho é maior do que esse, o tamanho diminui. Aqui movimento circular e uniforme, está aqui a velocidade vetorial. Ok? Daqui para cá a velocidade vetorial não varia em intensidade. Agora, cuidado, o movimento é circular. Então, essa velocidade vetorial não é igual a essa. A velocidade vetorial está variando em direção e sentido. Movimento circular e acelerado, aqui começa assim a velocidade vetorial, e aí daqui para cá ele aumenta. Aqui a velocidade vetorial
começa assim, e como é retardado, a velocidade daqui para cá diminui. Ok? O que eu gostaria que você ficasse muito atento é a primeira letra sempre é um M, né, pessoal? Olha aqui, por exemplo. A M sempre tem um M na primeira letra. A segunda letra é um R ou aqui é um C. Se for retilíneo, a velocidade vetorial não varia a direção e sentido. Se for curvilíneo, a velocidade vetorial varia a direção e sentido. A terceira letra é uniforme, é acelerado ou é retardado. Certo? Uniforme, a intensidade da velocidade vetorial não varia. Acelerado, a intensidade da velocidade vetorial aumenta. Retardado, a intensidade da velocidade vetorial diminui. Tá?